Oiê! Tudo bem aí, gente? Boa noite para todos que vão assistir, os que estão chegando, os que vão chegar, os que vão ver depois. Sejam todos bem-vindos. Estou aqui mais uma vez, firme e forte, para continuar a nossa leitura de ontem, né? Não é só uma leitura, na verdade, a gente conversa bastante, né? A respeito do livro Seres Energéticos. É um estudo, eu acho, de autoconhecimento, que é tão importante para todos nós. Vou esperar um pouquinho para ver se entra alguém. Se não entrar, assim mesmo a gente começa, né? Tô limpando meu outro óculos, mas hoje acho que eu vou usar esse aqui, que esse aqui ele é pesado, tem horas que eu fico cansada com ele. O outro é mais levinho. E bom, mas tudo bem. A gente não pode ficar esperando tanto tempo, né? Senão fica chato para quem vai assistir depois, certo? Tomar uma aguinha aqui. Deixa eu ver. Nossa. Hoje nem rímel eu não pude passar. Tô com um pouco de conjuntivite. Eu acho que é, né? Não sei. Vamos ver amanhã o que a oftalmologista vai falar. Então, entrando alguém agora ou não, eu vou começar. Porque não dá para esperar tanto tempo, né? Não tem problema. Tudo que eu faço aqui, eu faço com bastante amor. Eu só tô compartilhando com vocês informações, né? Bom, ontem nós estávamos lendo, começamos, né, a ler o capítulo que fala sobre os nossos chakras principais. O nome do capítulo é O que não te contaram sobre os chakras. E aí eu cheguei, faltam 2 só. Cheguei até o quinto chakra, que é o laríngeo, né? Ficou faltando nós explanarmos sobre o chakra frontal e o coronário. O frontal fica aqui, né? É o nosso terceiro olho, fica no meio da testa, aqui no meio, e o coronário na parte de cima, que é a nossa conexão com... Eu tô procurando aqui, desculpa, eu queria achar a imagem dos chakras, mas não tem problema, tá? Nossa conexão com o alto, né? Com a fonte. E tá tudo bem. Vamos lá. O chakra frontal, né? Que nós vamos falar agora, ele é mais conhecido como terceiro olho, como eu falei. Esse chakra, ele fica entre as sobrancelhas, bem aqui nessa região, né? No meio da testa e aqui entre as sobrancelhas. E a cor dele, tem gente que vê como azul índigo, outros veem na cor violeta. Eu sigo a cor violeta, tá? Que é a cor principal. Esse chakra, ele tá ligado à glândula hipófise, aos sentidos, à visão, né, a visão ampla para ver as coisas de outra maneira. E a gente pode dizer que é o chakra responsável pelos 5 sentidos:
como o tato, o olfato, a visão, o paladar e a audição. Além do sexto sentido, que é nossa intuição, tá? Então esse chakra está ligado a esses pontos. Por se tratar de um chakra superior, o frontal está relacionado a todos os elementos, como os elementos são a terra, o fogo, a água, o ar e o éter. O chakra frontal, ele é responsável por regular nossas atividades intelectuais, como também é o ponto de abertura da visão interior. Os aspectos mais comuns percebidos quando o chakra frontal está equilibrado são: você é capaz de racionalizar as coisas de forma equilibrada e consegue tomar decisões baseadas também na sua intuição, sobretudo que é importante na sua área familiar, profissional, afetiva, financeira e espiritual. Quer dizer, você consegue tomar decisões equilibradas em todas as áreas da sua vida, né? Você tem insights sobre caminhos a seguir e tem uma sensibilidade aguçada para perceber a si mesmo e aos outros. Também, por conseguir estar centrado em si mesmo, geralmente nós somos o ponto das pessoas ao nosso redor. Nós somos o ponto focal, das pessoas ao nosso redor, tá? Porque as pessoas nos procuram para ouvir um conselho, uma palavra amiga, um acolhimento. Quando a gente tem esse equilíbrio nesse chakra, né? Você acaba sendo uma referência, né, para outra pessoa. E na polaridade negativa, quer dizer, se ele estiver girando numa velocidade lenta, o chakra frontal pode provocar a sensação de desinteresse pelo presente e medo do futuro. Pessoas alienadas da própria vida e do que ocorre ao seu redor. Você ainda pode perder a capacidade, você que ele fala nós, tá? De autopercepção e passa a ter pensamentos rígidos, transferindo suas decisões a terceiros, pautando-se sempre pela necessidade de obter a aprovação das pessoas ao seu redor e se tornando uma pessoa confusa sobre seus valores. Quer dizer, nós vemos também o que acontece, né, quando os outros chakras estão desequilibrados, e tem coisas que até se repetem. A gente duvida de quem nós somos, né? E acaba transferindo para o outro sempre, validar o que somos, né? A gente está sempre buscando a aprovação no outro. Na polaridade positiva, que significa que ele está acima do normal, está girando muito rápido, né? O frontal, ele nos coloca no mundo da lua, e a gente se torna uma pessoa que vive em um universo paralelo, cheio de ilusões, né? Também é comum ter pensamentos negativos que podem criar obsessão mental, perturbação psíquica, problemas de memória e até alucinações. Um disclaimer, sei lá o que é isso, importante. A essa altura do livro, vamos explicar mais à frente que o simples tratamento do campo energético não promove a cura das doenças que já somatizaram no corpo físico. Todo o conceito que foi construído até aqui defende a ideia de práticas preventivas para auxiliar a saúde física, já que tudo que se manifesta na matéria é um desdobramento da energia. Se qualquer um dos distúrbios energéticos apresentados já se instalou no seu corpo físico, né? Naturalmente você deverá procurar um médico especialista
para se tratar pela medicina tradicional, enquanto você também olha de maneira integrada para os outros aspectos do seu corpo, que é a mente, a emoção, a energia e o espírito. Então, inclusive, eu fiquei pensando isso ontem, que eu comentei, né, que pra gente... Olá, Manuel, boa noite. Que para nós mantermos o nosso equilíbrio, a nossa saúde, que a gente tem que equilibrar os chakras. Tá, eles ajudam muito, mas se eles já estão em desequilíbrio, não vai ser só com o alinhamento deles que a gente vai trazer a cura, não, infelizmente. Oi, Mari, boa noite, linda, tudo bem? E eu comecei a ler agora, eu estava falando do chakra frontal. E estava comentando também que ontem eu falei, né, que é bom a gente fazer um alinhamento dos chakras, que nos ajuda a manter equilíbrio. Então, na verdade, ele ajuda sim muito. Só que quando a gente já está com o nosso físico desequilibrado, porque os chakras eles ficam no corpo etérico, né? Quando chega no físico, é que a coisa já pegou um pouco mais. Então, só fazer o alinhamento dos chakras não vai resolver. Aí, se pega no físico, a gente também tem que tratar o nosso corpo fisicamente, indo ao médico, né? Mas se você puder buscar uma medicina integrada, que não olha você como uma parte, né? Eu tô com dor no pé, eu vou no ortopedista, especialista no pé. Mas o pé faz parte do corpo. E se manifestou ali no pé, é porque tem algum problema antes. A minha filha mesmo, ela é fisioterapeuta. E modéstia à parte, ela é muito boa, ela é muito estudiosa. E outro dia eu estava comentando com ela sobre a minha Joanete, né? Que eu não tinha, e essa Joanete apareceu com o passar do tempo. Ela falou: mãe, isso não é um desequilíbrio no pé, isso é um desequilíbrio que vem, acho que é alguma coisa da coluna, e o pé, para fazer essa compensação, porque tem um desequilíbrio em cima, criou essa Joanete. Olha como o nosso corpo físico é sábio. E como que ele pega... ele está sempre trabalhando para nos defender. É incrível, né? Então, os chakras são muito importantes para que a gente mantenha a nossa saúde e vai nos ajudar. Sempre vai, viu? Traz um alívio. Eu sinto isso, eu posso falar por experiência própria. Mas, infelizmente, se já tiver uma coisa mais grave, ele sozinho não resolve. Aí agora eu vou falar sobre o último chakra, né? Que é o coronário, que é o que fica aqui no topo da nossa cabeça, que é o centro energético que nos conecta com o alto, com a espiritualidade. O coronário, ele recebe esse nome porque ele tem o formato de uma coroa, tá? Que bom, querido. Fico feliz de saber. Manda um beijo para as meninas, tá? E para sua esposa também. Bom, então, porque é o chakra que chama-se coronário porque ele tem o formato de uma coroa, né? E ele se localiza no alto da cabeça e ele é responsável pela nossa glândula pineal. A cor dele é o violeta. E a partir desse... Não, aqui ele fala violeta, mas tem gente que vê violeta e tem muitas pessoas que veem branco. Eu vejo branco com bastante nitidez e não sou só eu, tá? Eu também, com quem eu estudei, aprendi, ver na cor branca. Eu prefiro seguir assim, mas cada um não tem problema nenhum. Se você quiser ver na cor violeta, tá tudo certo também, tá? E nós podemos alcançar a compreensão de tudo por meio da espiritualidade, porque esse chakra, né, é ele que nos conecta com a espiritualidade. E por ele se tratar de um chakra superior,
Assim como o frontal, esse chakra também está relacionado a todos os elementos, que é a água, o ar, a terra, o fogo e o éter. Ele resgata a imagem 3D. Ele está falando de uma imagem que tem aqui no livro, tá? Onde ele ilustra no começo desse capítulo o que o coronário ele reverbera a nossa energia apontando para cima, porque é a nossa principal conexão com o plano espiritual e as energias sutis. Agora, o chakra coronário ele tem como missão entender toda a existência e iluminar espiritualmente o nosso ser, ligado com a consciência do divino e do todo, com o mental superior, com a nossa espiritualidade. Com esse chakra em equilíbrio, nós nos sentimos assim. Aí ele vai explicar como. Percebemos a todo momento uma forte ligação com um plano superior, da maneira como sua consciência percebe esta consciência maior, da maneira como nossa consciência percebe essa consciência maior, que podemos chamar de Deus, né? É uma consciência universal da mãe natureza ou simplesmente o seu eu superior. Cada um dá o nome que quer, né? Uns chamam de Deus, de Pai. Eu prefiro, eu chamo de Deus também, mas eu gosto muito de chamar de consciência universal, porque é uma consciência, não tem forma e é puro amor. Deixa eu me perdi aqui. Bom, ele está no nosso, lembre-se do seu campo átmico, onde o divino também habita em você. Ele está falando isso entre parênteses. Nós nos sentimos mais seguros para sair da zona de conforto, alcançar novos voos, mudar a rota. Conforme isso nos gera vida, nós podemos ter a certeza de que nunca estamos sós e que nós somos capazes de perceber essa proteção divina em todo o nosso ser. Quando a gente está conectado com ele, né? Porque às vezes você está tão irritado, tão conectado com a matéria, com o materialismo, com o sol físico, que você se desconecta completamente de Deus. E é um desequilíbrio do nosso chakra. Em compensação, quando a gente está alinhado com ele, nós estamos conectados com o nosso Pai, com a fonte, né? Com a consciência universal. Nós também conseguimos caminhar pela vida em estado de graça e presença plena. O que é presença plena? É a gente viver no momento presente, porque a maioria do tempo o que nós fazemos? A gente vive no piloto automático, sempre preocupado com o passado ou com o futuro, né? Ai, que aconteceu isso, foi aquilo. Ou então você está já projetando o que você vai fazer daqui a pouco, como que você vai pagar tal coisa, o que vai ser amanhã. Se nós aprendêssemos a viver só o agora, esse instante. Porque quando você pensa no passado, você está pensando no passado quando? Agora, né? Quando você pensa no futuro, você está pensando quando? É agora também. Então eles não existem, só existe o agora. Então faz do seu agora o melhor agora que você puder. Você não, né? Nós temos que aprender a fazer isso. E a gente percebe que está conectado ao todo. E sente gratidão pelo amor universal. E é mesmo, ai, como é bom, meu Deus, sentir essa gratidão. Sempre que ele se refere ao chakra coronário, né, ele faz a analogia da antena parabólica e do satélite. Imagine que nós fomos passar uns dias de folga num sítio distante, isolado da área urbana,
onde a única forma de assistir TV é pelo aparelho velho da sala, que está ligado a uma antena parabólica. Essa antena, por sua vez, deve estar precisamente apontada para a direção do satélite, que vai alimentá-la do sinal que a rede de televisão está transmitindo. Se os ventos fortes por acaso mudarem a antena de direção, ela não será capaz de captar o sinal do satélite e sua TV sairá do ar. A gente sabe bem disso, né, Mário? Eu acho que o Manuel também, porque somos dessa época aí, que o Manuel, não sei, ele é mais jovem, mas assim, mais conhece, eu acho, em que a TV era por satélite, que a gente tinha que ficar lá em cima do telhado arrumando a antena da televisão. Então é mais ou menos isso. Quando o nosso chakra está desalinhado, ele está desconectado da direção certa para encontrar o satélite. Aí a gente pega imagens com chuvisco ou não pega nada, né? Com fantasma e outras coisas mais. Essa é uma analogia que só serve para as pessoas que... não vou falar que são as pessoas mais antigas, não. Vou falar para as pessoas que têm mais conhecimento. As estudiosas. Ai, Deus. Bom. E é curioso pensar que o satélite sempre está à nossa disposição, transmitindo 24 horas o sinal da TV. Mas se a antena parabólica não estiver conectada na direção certa, a TV vai apresentar, olha lá, é o que eu falei, um monte de chuvisco na tela, e nós não vamos poder assistir o nosso programa favorito. Assim também é a espiritualidade para nós. Nossos mentores espirituais ou guias, anjos da guarda ou Espírito Santo, não importa como você reconhece, sempre estão lá nos planos sutis, numa dimensão onde o tempo não corre da mesma maneira que percebemos aqui. Sempre disponíveis para que nós possamos captar o sinal. Mas é nossa responsabilidade de apontar a nossa antena na direção certa, sintonizar a parabólica na frequência certa desse satélite, para que possamos captar a mensagem. As igrejas cristãs geralmente traduzem esse processo dizendo que Deus sempre está disponível para nós, mas Ele não entra numa porta que está fechada. É o nosso papel abrir esta porta e buscar a sabedoria divina para que possamos ser iluminados. Este é o importante papel do chakra coronário, exercer a função de antena. A propósito, como anda o sinal da espiritualidade na sua TV mental? É isso, sabe? Quando a gente alinha, né? Se alinha esse chakra com a espiritualidade, a gente, nossa, faz uma conexão incrível. Sempre que, que realizo nossas meditações energéticas, convido as pessoas a ativarem a glândula pineal, que se localiza bem no centro da nossa cabeça e está diretamente relacionada ao chakra coronário. Nós mentalizamos 3 sinais direcionados à pineal para ativar essa glândula, e dentro dessa analogia que construímos, significa ativar nossa antena parabólica, né? Para nós nos alinharmos na direção correta do satélite. Na potência negativa, quer dizer, quando esse chakra está girando numa rotação muito baixa, ele está numa rotação negativa, né? Uma potência negativa. O chakra coronário pode gerar a desconexão com o espírito. O cinismo em relação ao que é sagrado, falta de fé, fobias, pânico, falta de paz e vazio interior. Quer dizer, quando a gente está com a antena parabólica virada para outro lado, é isso que a gente começa a sentir quando está uma rotação muito baixa, né?
E é comum encontrar pessoas que estão se sentindo sozinhas, vazias de si mesmas, né? Com pensamentos rígidos e alienação espiritual. A depressão, por exemplo, que é uma doença do corpo, da mente e da alma, impacta diretamente a potência negativa do chakra coronário. E a pessoa sente, inclusive, a dificuldade de se reconectar ao divino. Na potência positiva, né, excesso de velocidade, quando ele está girando muito rápido, o indivíduo pode passar a intelectualizar demais as coisas, podendo ficar viciado em temas espirituais e ignorando suas necessidades corporais, como se isso não fosse mais necessário. E né? É importante que a gente mantenha um equilíbrio sobre todas as coisas, afinal, nós estamos vivendo como humanos, somos humanos, estamos num corpo físico. Então a gente tem que apreciar também e cuidar da nossa parte material. Tudo que nós fazemos em nossas vidas, tanto para o espiritual como para o material, se ela for em equilíbrio, a nossa vida vai ser tranquila, vai ser em paz. Agora, independente do que esteja à sua volta. Agora, quando a gente tende mais para um lado ou mais para o outro, aí a balança desalinha, né? Sabemos que hoje em dia as balanças são digitais, mas antigamente, quando tinha aquela balança com 2 pratos, era bem nítido mostrar quando estava em desequilíbrio. Então, é muito... Deixa eu ver. E também é comum sentir dor de cabeça. Veja, nada em excesso é saudável, que foi o que eu acabei de falar, né? E é muito importante cuidar do nosso corpo físico, como eu falei também, que nesse instante você é um ser espiritual, experienciando uma oportunidade humana. Agora que nós entendemos a função de cada chakra, ele vai retomar o raciocínio que construímos no início desse capítulo, sobre colocar um pedaço de esparadrapo no umbigo com o intuito de fechar o corpo. Para quem não estava aqui, né, tem muitas vezes, até no centro espírita, eu frequentava bastante, eu aprendi isso, né, que você tampando o umbigo, você estava se protegendo aqui da entrada de energias que não eram legais. E agora ele vai falar sobre isso. Mesmo que fosse possível fechar um campo energético com um pedaço de esparadrapo na altura do umbigo, estaríamos lidando apenas com o chakra plexo solar. Contudo, ele possui 2 cones, sendo um para frente e outro para trás, porque tirando o coronário e o chakra básico, os outros todos eles transpassam, né? O frontal ele expande aqui e atrás, o laríngeo a mesma coisa e assim por diante, né? Por isso que ele está falando, não ia adiantar nada a gente tampar o umbigo e aí a gente ia ficar com o resto aberto do mesmo jeito. E se você tampa só, a gente já aprendeu a fazer isso nesse chakra aqui, o plexo solar. De que adianta? Os outros todos continuam abertos, né? Contudo, ele possui 2 cones, né? Isso eu já li. Então, estaríamos fechando apenas uma das 2 portas. Ainda assim, teríamos outros 6 chakras totalmente abertos ao longo do nosso corpo. O único caminho que penso ser plausível para esse hábito de tampar o umbigo é quando, ao fazê-lo, eu me colocar na frequência de segurança e bem-estar e isso me trazer conforto, né? Se tudo é energia, quando eu realizo qualquer ritual e isso me traz uma sensação de fazer a coisa certa, automaticamente me coloco na frequência da proteção e segurança. Mas perceba
que não foi exatamente o esparadrapo que fez isso, e sim você que entrou nessa faixa energética ao fazê-lo. Se você tem o hábito de tampar seu umbigo com esparadrapo, não precisa abandoná-lo, se isso for te gerar medo. Mas tenha certeza de que você é capaz de se colocar nesta energia de proteção, realizando outras práticas energéticas que detalharemos nos próximos capítulos, sem a necessidade de se valer de um material físico. Até aqui, bom, antes de ler a conclusão aqui, é exatamente isso que ele fala, né? É mais o que a nossa mente acredita, né? Quando a gente acredita que aquilo está dando certo, ela vai te trazer resultado. Tem um seriado que eu gostava muito de assistir, e o menino era um menino, eu acho que tinha uns 10 anos. Eram 3 filhos, a mãe e 3 filhos. Ela fica viúva, e aí a irmã e a vizinha vão ajudar ela a cuidar das crianças. Tem um maiorzinho, esse que tem acho que uns 8, sei lá, acho que ele deve ter uns 7, 8 anos, acho que é isso. Ele ia fazer uma apresentação na escola e ele achava que ele não era bom o suficiente. Acho que ele tocava, não sei se era flauta, trompete, era um instrumento de sopro. E ele achava que era ruim e não estava confiando nele mesmo, não queria fazer, estava com vergonha. E a tia, para incentivá-lo, né, falou: não, você está indo muito bem. Olha, ela estava com um lenço no pescoço. Aí ela tirou o lenço e falou: usa esse meu lenço mágico aqui, que ele vai te ajudar para você se conectar melhor. Você vai ver, ele é mágico. Você vai tocar lindamente com ele. Pois ele então colocou o lenço e com aquela crença ele realmente tocou maravilhosamente bem. Aí ela prometeu que emprestaria para ele o lenço quando ele fosse se apresentar. Só que ela era DJ e apareceu na casa dela um pessoal chamando ela para tocar numa festa, num outro lugar que nem era na mesma cidade, e ela foi correndo e esqueceu de deixar o lenço para o sobrinho. Então, quando chegou no dia da apresentação, ela não estava. Ela estava lá no meio da discotecagem de uma festa, né? E ele travou, não queria entrar no palco, não queria se apresentar, porque não tinha o lenço para ele. Aí ela o chamou, né? E falou para ele: filho, olha, eu tô aqui, acredita em você. Você não precisa estar com o lenço para você conseguir. Imagina que ele está aí junto contigo. Estamos aqui todos vibrando em energia para você. E aí ela começou, como ela era DJ, ela pediu pro pessoal, eu não me lembro o nome dele, mas todo mundo começou a falar o nome dele, sabe? Aquilo gerou uma energia de segurança nele e ele se apresentou lindamente no palco, sabe? Então, tudo vai daquilo que a gente acredita, são as nossas crenças, né? Na verdade, não é o objeto, não é o esparadrapo. E como isso, quantas coisas, existe até livros que falam sobre o efeito placebo. E em hospitais, muitas vezes, eles fazem isso, né? Você dá o placebo, um comprimido de açúcar para uns, vão fazer, me fugiu a palavra agora, as pessoas vão servir lá, não é cobaia o nome que eles usam, aí para uma determinada doença, né? Então pega-se um grupo de 20 pessoas, para 10 você dá um comprimido de açúcar lá, que é o placebo, e para o outro você dá o comprimido correto. E às vezes o efeito placebo tem o mesmo efeito do comprimido que é o certo que a pessoa está tomando. Por quê? Porque ela acreditou que aquele era um remédio para ela e que ia curá-la, entendeu? Olha o poder que nós temos, gente. Nós só não sabemos usar para as coisas boas, né? Para as coisas ruins a gente cria rapidinho e fica alimentando raiva, medo, tristeza,
escassez, né? Tudo isso a gente alimenta com uma facilidade incrível. Mas coisa boa a gente ainda precisa exercitar bastante para poder sair dessas crenças limitantes aí. Bom, até aqui entendemos a dinâmica energética do campo duplo etérico e seus chakras. Também entendemos a relação do corpo mental inferior com o superior e as vidas passadas armazenadas no corpo búdico. Para chegarmos aos desafios do nosso processo encarnatório e entendermos como nosso dia a dia influencia nossos corpos sutis, precisamos mergulhar ainda na dinâmica do corpo astral que lida com nossas emoções. Então agora a gente vai entrar aqui no capítulo 7, que ele fala o segredo das emoções do corpo astral. Eu não sei se vocês sabem, porque no começo do livro a gente falou sobre todos os corpos, né? Que nós temos vários corpos. E daí depois, se vocês quiserem, tá gravado aí. Se vocês se interessarem, é só olhar que tá falando direitinho cada corpo, o que significa, com o que se conecta, tá? Então, toda a base que nós temos está... Toda a base que nós estamos adquirindo sobre a nossa estrutura energética apresenta até aqui um conjunto de corpos sutis para além da matéria, que vibram em diferentes frequências, né? A gente só enxerga esse corpo físico, que ele é materializado, mas e os outros corpos a gente não vê com esses olhos, né? Mas eles existem. O corpo mental inferior, por exemplo, que é representado pela nossa capacidade de racionalizar, ele deve sempre que possível vibrar em baixa frequência. Isso nos dá a capacidade de ter foco em nossos pensamentos, direcionar nosso raciocínio e reduzir nossas crenças limitantes. Faz muito bem para a mente se manter em velocidade reduzida, porque pensamentos acelerados demais, eles produzem déficit de atenção, preocupações excessivas, ansiedade e estresse. Então é melhor que você, né, mantenha a sua mente mais tranquila para não ter esses sintomas, né? Enquanto devemos perseguir a velocidade lenta do mental inferior, vamos, em contrapartida, buscar ampliar a frequência do corpo astral, pois ele é responsável por nossas emoções. Quanto mais elevamos a frequência das emoções, mais atingimos patamares nobres, como a sensação de gratidão, iluminação, paz, e nos conectamos emocionalmente com essa consciência universal que representa o todo, que nós chamamos de Deus, né? Então, quanto mais elevado estiver a nossa frequência do corpo astral, mais conectado com Deus. Oi, querido! Você chegou mais tarde hoje. Mas não tem importância, porque vai ficar gravado aí, viu, Léo? Bem-vindo! Eu comecei a ler o 3º capítulo, que é o segredo das emoções do corpo astral. Um dos estudos mais difundidos sobre as frequências energéticas do nosso campo emocional foi conduzido por um psiquiatra norte-americano chamado Dr. David R. Hawkins, que dedicou boa parte da sua carreira para identificar as emoções humanas e como elas se apresentavam numa escala evolutiva, que ele denominou de escala Hawkins. Vale lembrar que o Dr. Hawkins atribuiu essa escala emocional à nossa consciência. Contudo, pelo olhar dos 7 corpos sutis, esta consciência está localizada em nosso corpo astral, ou seja, o lugar onde percebemos as nossas emoções.
A escala Hawkins conta com 18 frequências emocionais, né? Começando pela de menor padrão vibratório, que é a vergonha. Essa frequência da vergonha, ela está em 20 Hz. Aí depois tem, e passando pela frequência da neutralidade, que é 250 Hz. E indo rumo às mais elevadas do corpo astral, como a iluminação, que é 700 Hz. Nós visitaremos cada uma delas com um olhar prático, trazendo estudos de casos reais. E se você coloca, né, a frequência, tem muitas no YouTube. Se você pesquisar, você vai achar essa escala de Hawkins. E também tem frequências de todos os hertz. A frequência do amor, por exemplo, alguns dizem que é a 432. Tem a frequência da alegria, que é 700, acho que é 741. A frequência de Deus, né, que é 999, eu acho. Ele vai falar sobre todas aqui, é muito interessante. E é disso que eu falei para vocês, que ajuda a alinhar os nossos chakras, tá? Bom, nos milhares de atendimentos terapêuticos que já realizei, deparei-me com inúmeros casos de clientes que se encontravam em patamares de baixa vibração energética do corpo astral. Você há de convir que a maior parte das pessoas que se sentem bem consigo mesmas, felizes e realizadas, em tese, não procura terapia. Muito embora este seja o momento ideal para se valer de técnicas de autoconhecimento e evolução. É nos momentos de dor que geralmente nós buscamos apoio terapêutico, e é verdade, né? Por isso que ele traz esse livro alguns casos práticos de atendimento já realizados para que a gente possa entender a importância de cuidar da energia do nosso corpo astral e das suas emoções. Embora os relatos a seguir sejam reais, os nomes citados abaixo são fictícios para preservar a identidade dos clientes. Bom, aí ele vai falar sobre a frequência da vergonha, né? Que é 20 Hz, que é uma frequência bem baixa. Aí ele começa contando. Patrícia cresceu numa família em que os pais reprimiam sua criatividade. Ela não podia sair de casa, nem brincar com os amigos da escola. A mãe transmitiu a ela a cultura que recebeu da avó, de que mulher veio ao mundo para cuidar da casa e da família. Construir uma carreira era algo totalmente dispensável, né? Quando chegou ao mercado de trabalho, ela não conseguia crescer na carreira porque travava sempre que tinha que manifestar alguma opinião em reuniões. Dar treinamentos para o seu time ou uma palestra para os colaboradores da empresa, nem pensar. Essa vergonha exacerbada pode gerar uma sensação de estagnação para não tomar decisões, evitando conviver com o julgamento dos outros. Portanto, afastando o indivíduo do convívio social. E é uma realidade, né? Quando a pessoa morre de vergonha, ela acaba se afastando mesmo, né? Pessoas exageradamente tímidas podem vibrar na frequência da vergonha, e isso as impede de viver diversas experiências ao longo da vida, pelo medo do que os outros irão pensar ou dizer a respeito delas. O julgamento e a crítica que vêm do mundo externo paralisam completamente essas pessoas. Pois é. Aí tem a culpa, ele vai falar, a culpa ela é uma frequência que está em 30 Hz, tá? A Carla sentia-se culpada por não conseguir prosperar financeiramente. Ocorre que a sua energia na carreira era minada pela culpa de não poder apoiar sua irmã
que estava recentemente enlutada pela perda do marido. Carla não podia estar presente na vida da irmã pela culpa de não conseguir administrar seu relacionamento que já estava desgastado, mas que não acabara pela culpa de deixar o filho distante da convivência do pai. Percebe quanta culpa tem nesse emaranhado? Uma vai puxando a outra, né? A culpa pode nos trazer um enorme fardo em nossas costas, um peso das escolhas que fizemos ou não fizemos e da maneira como conduzimos nossas relações interpessoais. A culpa também pode nos colocar na sensação de não merecimento. Trazendo para o exemplo da Carla, ela pensava: como posso prosperar financeiramente se a minha irmã sofre nesse momento? Então, muito cuidado, pois o universo nos responde na mesma frequência que vibramos. Estar no não merecimento significa negar nossos méritos, nossas conquistas e realizações materiais. Nossa, isso eu vejo assim como muito real, entendeu? Muito mesmo. Eu já senti muita culpa na minha vida. Hoje, graças a Deus, eu consegui me libertar disso. Mas quanto mais a gente sente, mais a gente se reprime, porque a gente não se julga merecedor de ter coisas boas, sabe? Aí tem a apatia, que é de 50 Hz. Michele esteve casada por alguns anos com um marido que a atraía. Consciente da traição, sentia-se impotente para se separar desta relação. Em terapia, descobriu que essa fragilidade era reflexo das experiências de seus pais. Sua mãe se manteve infeliz por muitos anos ao lado do pai, por acreditar que seria uma desonra para sua família tornar-se uma mãe solteira. Após alguns anos de terapia e tratamentos, Michele sentiu-se determinada a se separar. Contudo, tornou-se apática em seus novos relacionamentos. Para se proteger da possibilidade de ser traída ou abandonada, ela se tornou afetivamente indisponível para novas relações. Na frequência da apatia, o indivíduo não consegue reagir aos desafios que são trazidos para a sua evolução espiritual. Essa emoção gera uma sensação de tanto faz e de incapacidade de mudar a realidade ao seu redor. Olha quanto que os nossos padrões, antigos, eles têm a necessidade de ser vistos e reprogramados, aceitos, mas reprogramados para que a gente possa, porque o universo não entende palavras, ele entende vibrações. Nós somos seres energéticos, Nós estamos vibrando sempre em alguma frequência. A tristeza. A Laura viveu 2 lutos profundos pela perda dos pais durante a pandemia de Covid-19. Mal pôde atravessar este período de recolhimento e também teve que lidar com a perda do seu emprego. Confinada em casa, sem ter como retornar ao mercado de trabalho, Laura desenvolveu um processo depressivo. A tristeza é uma emoção natural e legítima para todos os seres humanos, assim como todas as outras emoções. Mas precisamos observar esse estado do nosso campo astral, permanecendo indefinidamente na frequência da tristeza. Vamos minando a nossa energia vital e podemos gerar uma dor na alma. No momento em que desencadeamos processos depressivos, o início de uma depressão leve, precisamos contar com o acolhimento da nossa rede de apoio e, se possível, buscar apoio terapêutico. É importantíssimo. Tem muita gente que fala: não, eu não preciso. Esse que fala é o que mais precisa. Aí tem o medo, O medo é a frequência de 100 Hz. A Manuela era uma criança hiperativa e em uma fase escolar ela foi reprovada no primeiro ano colegial
o que seria nos dias de hoje o ensino médio, né? Na disciplina de matemática. Tomou uma surra do pai naquele ano. Ai, meu Deus, que coisa mais triste. Ele proferiu contra ela os piores palavrões, a chamava de burra, imprestável e que ela nunca seria capaz de vencer na vida. Quantas crianças passam por isso, né? Manuela cresceu apavorada pela ideia do fracasso. Nunca conseguiu tirar a carteira de motorista pelo medo da reprovação no dia do exame. Tornou-se incapaz de desenvolver o valor da liderança no ambiente de trabalho. Era a funcionária apagada que se escondia durante as reuniões importantes. Pessoas que estão na vibração do medo se sentem inseguras diante da própria vida. O medo pode deixá-las paralisadas, podendo desenvolver pensamentos paranoicos ou o desejo de controlar tudo ao seu redor para que não corram nenhum tipo de risco. Esse comportamento controlador pode ser extremamente cansativo quando percebemos que quase nada está de fato sob o nosso controle. E é mesmo, a gente só pode ter o controle de nós mesmos, nada do que está fora, né? Só controlarmos as nossas reações diante daquilo que acontece fora. Aí tem a vibração de apego. Helena experienciou a separação dos pais na infância. Apesar de sentir-se mais conectada ao pai do que à mãe, teve de lidar com o distanciamento do pai após sair de casa. Esse vazio emocional fez Helena desenvolver compulsão alimentar e tornou-se obesa na adolescência. Seu sobrepeso era motivo de muito bullying na escola, o que fez com que Helena tivesse dificuldade de cultivar amizades e ter um bom círculo social. Na frequência do apego, a pessoa pode assumir uma postura materialista, podendo desenvolver compulsões ou vícios diversos, como comida, bebida, objetos e bens materiais, compras e luxúria. O apego também pode se manifestar nos relacionamentos, desenvolvendo ciúmes ou possessividade. Você vê que tudo tem uma frequência de ser, né? Oi, Marco. Não é Marco, é Totó, né, Totó? Aquele dia eu te chamei de Marco, você falou, não, você não lembra de mim? Eu lembro sim, e muito. Espero que vocês estejam todos bem, querido. Bom, aí tem a frequência da raiva, né? Que a frequência da raiva ela é 150 Hz. Amanda era a filha mais velha de uma família de 5 irmãos. Por ter sido a primogênita, foi colocada numa posição de ter que cuidar dos irmãos mais novos enquanto os pais saíam para trabalhar. Ela sentia também certa diferença de tratamento do seu pai para com os filhos. Aos filhos homens, o pai dava mais liberdade e direitos. Às filhas mulheres, o pai atribuía mais obrigações e restrições. Amanda foi crescendo e construindo suas relações com a tendência de sempre se doar mais do que receber. Era natural para ela trazer para si responsabilidades e dores que não eram necessariamente suas e sentia-se muito desconfortável em pedir ou receber ajuda. Espera aí. Frustrava-se constantemente porque os outros nunca se preocupavam com ela da mesma maneira que ela sempre esteve presente para eles. Com o tempo começou a sentir raiva de si mesma, da sua sensação de impotência em mudar essa situação e começou a manifestar esta raiva em todas as suas relações. A raiva é uma emoção típica das pessoas que projetaram muitas expectativas sobre um projeto, uma situação ou uma pessoa.
e se frustraram ao perceber que as coisas não necessariamente caminharam na direção em que acreditavam. Numa situação mais extrema, a raiva pode manifestar comportamentos violentos, seja no aspecto verbal, seja no físico. Isso pode se dar projetando a raiva em alguém como se a pessoa fosse culpada por sua frustração ou até em você mesmo no processo de autoflagelação. Eu acho que é seu telefone, Fê. É o seu. Porque eu acho que o pessoal tá me escutando. Léo, você tá me ouvindo? Totó? Mari, alguém pode me falar aqui se vocês estão me escutando bem? Que até há pouco eles estavam escutando. Peraí. Por favor, se alguém puder me dar... olha lá. Tá sim, querido. Eu acho que é o seu telefone. Sai e entra novamente. Que às vezes acontece isso mesmo. Tecnologias são assim. Peraí, vou falar pra ele. Sai e entra novamente. Peraí. Isso. É o seu. Desculpa, gente. Bom, é muito interessante a gente ler sobre as frequências, né? E olha, isso que ele explana aqui, ele está explanando dessa maneira para explicar para a gente, né? Como que funciona quando a gente tem uma característica forte em determinado sentido. Agora melhorou? Que bom! Seja bem-vindo! Você perdeu uma parte, mas vai ficar gravado se você quiser assistir depois para você pegar melhor o fio da meada. Eu tô lendo aqui, estou no 7º capítulo. Peraí. Opa! No capítulo 7, é os segredos das emoções do corpo astral, porque o corpo astral é que manifesta as emoções. É bem interessante, né, Léo? Eu acho fascinante esses temas, traz uma clareza pra gente. Tá bom, querido. Bom, então, aí aqui ele vai falar agora sobre o orgulho. O orgulho, ele tá na frequência 175 Hz. Aí ele fala, o orgulho está comumente associado a um lado ruim ou pejorativo de alguém que superestima o próprio valor. Nesse sentido, quando o orgulho é mal usado, podemos nos sentir especiais em detrimento dos outros, achando que somos mais importantes, que merecemos reconhecimento e prioridade em tudo. Para algumas religiões cristãs, o orgulho separa o homem de Deus, pois faz o ser humano acreditar que não precisa de ninguém, que é autossuficiente. Mas o orgulho também pode ser bem usado quando acreditamos verdadeiramente em nosso valor, na nossa essência, e não nos deixamos levar por críticas injustas. O orgulho bem usado pode fazer que manifestemos o nosso melhor para o universo. Cada ser humano é único e vem cumprir com um projeto interno de adquirir consciência de si mesmo, e um projeto externo que é de servir aos outros a partir daquilo que traz como propósito. Desta forma, para o universo somos todos essenciais. A sua existência é essencial para o plano divino, mas isso não o torna mais importante que os outros seres. Todas as emoções que nós temos, elas são importantes. A raiva, o medo, o orgulho, sabe? A alegria, tudo, desde que você saiba equilibrar, porque a raiva também e o medo é necessário. Se a gente não tiver medo nenhum, você vai se jogar do precipício,
achando que nada vai te acontecer, não é mesmo? E você vai atravessar a rua sem olhar, e mais uma série de coisas. Então a gente precisa prestar atenção. É muito importante isso. Agora, e o orgulho também, é importante a gente se orgulhar de nós mesmos. Obviamente que tudo que passa do limite, tudo que não existe um equilíbrio, acaba causando transtorno nos nossos corpos, né? Em todos os nossos corpos. Físico, mental, espiritual, astral, etérico, enfim. E quando se manifesta no corpo físico, é porque já passou pelos outros também, né? Assim eu aprendi. Aí aqui ele vai falar sobre a coragem, né? Que a coragem está em 200 Hz. Camila encarnou numa família com pais machistas e valores culturais muito restritos. Seus pais tentavam a todo instante introjetar nela a ideia de que a mulher deveria crescer e se desenvolver para ser uma boa dona de casa, uma boa esposa para seu marido e uma boa mãe. Camila aprendeu a cozinhar, costurar, fazer tricô, sabia matar galinhas e porcos para comer, teve aulas de etiqueta, de primeiros socorros e todo o aparato necessário que a tornasse uma dona de casa de primeira. Mas Camila nunca quis ser dona de casa. Seu coração pulsava de alegria com a ideia de construir uma carreira jurídica. Queria estudar direito e fazer concurso público para a magistratura. Mesmo a contragosto de seus pais, Camila recorreu à energia da coragem para quebrar este ciclo de sua ancestralidade, porque todas as mulheres da sua família, né, elas tinham se anulado a si mesmas para darem aos respectivos maridos a realização profissional. Isso acontecia muito antes, né? E ainda acontece em muitos lugares. Aí a Camila cresceu e reuniu forças para sair de casa, estudar em outra cidade e buscar o sonho de usar uma toga. Nesta frequência da coragem, começamos a olhar para os nossos limites, entendendo que podemos dar o próximo passo e ir rumo ao desconhecido. Sensacional, né? Você vê que aqui já vai começando a vibrar uma frequência um pouco mais alta. Quanto mais vai subindo a frequência, mais energias boas a gente tem, porque eu só vou ler mais essa, mas vou só comentar as outras que são bem bacanas, daí a gente deixa para amanhã. A neutralidade, né? É 250 Hz. Débora é terapeuta e, como qualquer outro ser humano, passa por dores, incertezas, inseguranças e questões pessoais que podem minar a sua energia. Débora nasceu com um dom de mediunidade e encarnou no mundo com o propósito de levar consciência para as pessoas ao seu redor. Não por acaso, Débora fez a escolha de se tornar uma profissional da área de desenvolvimento humano e de cura. Quando uma situação emocional tira a Débora do seu próprio eixo, ela é capaz de se auto-observar e perceber que não é necessário ficar se lamentando ou propagando impropérios ao mundo. Ela prefere ativar seu observador interno a partir da sua inteligência emocional e olhar para essa questão com mais sabedoria. Os ventos podem nos abalar, mas nossa capacidade emocional de ser resilientes nos faz retornar ao nosso centro, à nossa casa. Apesar do nome neutralidade, nesta frequência começamos a atingir um patamar mais positivo se comparado aos parâmetros iniciais dessa escala emocional. Perceba que neutralidade não significa apatia. Neste nível já lidamos bem com a ideia de que um universo consciencial ao nosso redor, Percebemos a nossa relação com a espiritualidade e aos poucos nos tornamos um pouco menos apagados às questões materiais.
apegados, me desculpem, um pouco menos apegados às questões materiais. Bem que eu estava achando estranha a frase. No estado neutro, você já não tem mais a necessidade de ficar provando seu valor para os outros, ou vivendo na perspectiva de agradá-los para se sentir aprovado. E é mesmo, sabe? Eu acesso esse lugar algumas vezes, eu ainda estou treinando para acessar muito mais. Mas o tanto que eu já consegui acessar nessa neutralidade, eu consigo observar os meus comportamentos e aí eu me questiono internamente de onde eles estão vindo. Porque nem sempre todas as coisas vêm daqui dessa vida que você está agora. Nós já vivemos tantas vidas, muitas. Nossa, muito mais de 1000. Sabe? Embora muita gente possa não acreditar, mas já estivemos em tantos corpos diferentes e tem coisas, tudo fica gravado, né? Como ele fala aqui no nosso registro acástico, que é um dos nossos corpos aqui, que agora não vou lembrar qual tá tudo lá o que você viveu, entendeu? Então a gente traz memórias, né? Que muitas vezes estão no nosso inconsciente. E quando você passa a observar as suas próprias reações diante de determinados gatilhos que são acionados em nós, né, com situações que nós vivemos, por exemplo, eu mesmo, eu sentia bastante raiva de... Toda vez que eu ia no médico, ele sempre estava com problema no fígado, no estômago, isso é mágoa, é raiva, né? E ele falava, eu sempre gostei de médico naturalista, homeopata, essas coisas, acupuntura, e todos eles, então, você tá com problema no fígado, isso é raiva. Mas não é aquela ira, sabe, de querer esganar o outro, não é isso. É de você, das coisas não saírem como você tinha expectativa, como ele fala aqui, entendeu? A gente quer que aquilo saia daquele jeito e não sai, então você cria essa energia de raiva ou de mágoa, de ressentimento. Isso não é uma coisa boa. Agora, se você sabe, se eu for aprendendo, eu estou aprendendo a direcionar essa raiva para coisas que eu queira criar, entende? Se uma situação me incomoda, eu vou buscar fazer o melhor, né? Eu vou olhar para aquilo, aceitar aquilo, mas eu vou tentar, eu vou buscar fazer melhor aquilo para que eu me sinta bem, entendeu? Vamos supor, se eu moro num lugar onde eu sou infeliz, que as pessoas não condizem às minhas expectativas, elas não me tratam como eu gostaria. Aí eu fico com raiva delas. Eu posso ficar cultivando essa raiva durante muito tempo, envenenando o meu corpo, fazendo mal para mim, gastando a minha energia, porque os nossos pensamentos gastam muita energia. Ou eu posso usar essa raiva para co-criar um lugar diferente para eu ir, para eu morar, sair daqui que eu falo, da onde a pessoa está, e morar num outro lugar onde eu vá me sentir bem, né? Eu posso usar essa raiva a meu favor. É isso que é super importante a gente aprender. E é isso, sabe? Então, no estado neutro, nós não temos mais necessidade de ficar provando o nosso valor para o outro. A gente não necessita que o outro nos aprove. Isso realmente é libertador. Não é que você vai fazer desaforo para as outras pessoas, mas você não vai sair daqui sentindo culpa, como ele relata na outra frequência. Que a moça tinha culpa porque a irmã estava sofrendo, tinha culpa porque ela não gostava do marido, queria se separar, mas ela sentia culpa porque se ela saísse de casa ela ia deixar o filho, sabe? Então, meu Deus, não é por aí.
o mais importante de tudo que eu tenho aprendido é que a gente tem que ser feliz. Quando você está feliz com aquilo que você faz, sem prejudicar o outro, claro, né? Você vai vibrar numa frequência maravilhosa. É uma das melhores que a gente tem, né? Acho que acima dela só tem a frequência de Deus, né? É tão gostoso quando a gente se faz coisas que nos trazem alegria. Não com coisas materiais, essa alegria passa rápido, né? Às vezes a gente quer tanto um objeto, ai, eu quero um sapato novo. A gente compra, aquele sapato nos faz feliz naquele momento, mas daqui a pouco ele já perdeu a graça e a gente quer outro. Não é isso, é uma felicidade interna, você tá feliz com você mesmo, sabe? Sei lá, se você gosta de... Eu adoro natureza. Eu tô aqui em São Paulo de novo, mas eu sinto eu sinto falta da praia. Eu sinto falta de me conectar com a natureza. E o que eu faço então? Eu fecho os meus olhos e eu imagino que eu tô lá. Isso me transporta para onde eu quiser. Eu não vou ser infeliz aqui só porque eu tô longe da praia, porque na verdade é o meu estado de espírito que vai contar, não é a praia em si, porque quando a gente está bem com a gente mesmo, a gente fica bem em qualquer lugar. É isso. Tem outras frequências que eu só vou falar, tem a disposição, a aceitação e vai subindo, a razão e contemplação, olha lá, a frequência do amor, a frequência da alegria, da paz, da iluminação. Ele só vai até essas, mas tem outras também. E tá bom, né? A nossa percepção do mundo, ela se dá a partir do nível de consciência em que nós estamos. Como eu estava comentando ontem, né? Eu daqui estou enxergando o mundo de uma maneira. Vocês daí estão enxergando de outra. E a gente vai mudando. O bom é que existe isso. A gente pode mudar a nossa percepção sobre as coisas. E quando a gente vê o mundo pela percepção do amor, ele fica tão bonito. Ele é maravilhoso, sabe? Que as pessoas enxergam de uma maneira negativa, pesada. Ai, hoje está muito calor. Ai, hoje está muito frio. Hoje está muito trânsito. Meu Deus! Outro dia nós estávamos sentados almoçando aqui em casa, estavam meus filhos, né, minha mãe, e aí não foi aqui, mentira, porque aqui até que a gente, não sei, eu me lembro onde eu estava, que eu falei, gente, será que tem alguma coisa boa? Ah, sei, foi sim, foi no aniversário do meu filho que nós saímos, eu, meus filhos e meus netos para comemorar, e aí um conta uma coisa, outro conta outra, eu falei, e alguma coisa boa vocês têm para contar? O que aconteceu de bom com você hoje? E com você? As pessoas ficam mudas, elas param para pensar. Mas se for coisa ruim, na mesma hora vem na cabeça. A gente precisa exercitar isso. Como chama? PNL, né? Programação Neurolinguística, isso faz parte também. Vamos exercitar coisa boa, vamos exercitar a nova terra em que a gente quer viver, né? Imaginar que nesse mundo lindo, maravilhoso, que foi criado para nós, tem só coisa boa, tem gente linda. Enxergar o outro com os olhos de amor, ai, ajuda tanto. Eu até me emociono de falar isso. E ó, gente, eu também tô nesse processo, tá bom? Eu adorei estar aqui mais uma vez. Muito obrigado por vocês terem ficado aqui comigo. Quem não viu inteiro e quiser assistir depois, vai ficar aqui e vai ficar lá no YouTube. Se inscreve lá no meu canal, é Silvia Veiga. Todos os vídeos estão gravados lá. Além disso, vocês vão me ajudar também. Porque quanto mais... eu não quero monetizar o canal, nem tem Ibope, não é nada disso. Mas é que quanto mais pessoas se inscrevem,
eu consigo enviar esses vídeos para mais gente, né? Compartilhar com outras pessoas. E, puxa, é tão importante, às vezes a pessoa está precisando, ela está começando na sua busca de se autoconhecer. Pode ajudar, quem sabe pode ajudar alguém. Então, se vocês puderem, @Silvia Veiga, tá? Vocês logo vão ver minha carinha lá, vão saber que sou eu. A minha carinha, porque a minha carinha é pequena mesmo. Eu sou a Silvinha. Tá bom? Obrigado. Amanhã, no mesmo bate-horário, hein? Por volta de umas 8, 8h30, tô por aqui, tá? Um beijo para todos, bom descanso para vocês. Fiquem com Deus. Que o dia de vocês seja maravilhoso amanhã e a noite de vocês hoje seja divina. Vamos criar sonhos bem bonitos. Quem sabe a gente se encontra lá no astral, né? Vamos fazer um luau à noite. Com música, dança, muita alegria e muito amor. Por tudo, por todos. Beijo, fiquem com Deus.